Bom dia! E hoje a TV Câmara começa a sua programação de uma forma especial. Daqui a pouquinho a gente vai transmitir ao vivo e na íntegra o primeiro congresso da Advocacia Pública de Guarulhos. Esse congresso ele começou na quarta-feira com 2 palestras na FIG Unimesp. Na quinta-feira as palestras aconteceram na OAB Guarulhos e hoje haverá 2 palestras aqui no plenário da Câmara. E os temas que foram abordados durante toda a semana falam sobre assédio moral no ambiente de trabalho, sindicalização e as negociações coletivas no setor público, concurso público e direito subjetivo à nomeação e também cotas em concursos públicos. Hoje, daqui a pouquinho, também vão ser apresentadas 2 palestras. Uma delas vai ser ministrada pelo procurador do município de Guarulhos, o Dr. Rodrigo Santesso Quido. Ele vai tratar da lei da improbidade e também elemento subjetivo. Na sequência começa a palestra da doutora Juliana Pinfield Chaguri Nunes, ela que é advogada e também agente técnica parlamentar aqui da Câmara, e ela vai tratar sobre a lei Ficha Limpa. E agora nós vamos conversar com o presidente do Departamento de Cultura e Eventos da OAB Guarulhos, o senhor Roberto Victalino. Bom dia, senhor Roberto. Bom dia, tudo bem? Senhor Roberto, a gente gostaria de saber, inicialmente, esse é o primeiro congresso, qual que é a importância, o objetivo do evento? Então, o objetivo do evento é esclarecer um pouco a sociedade a respeito da advocacia pública, A OAB, na sua função social que tem, ela procura esclarecer a sociedade não só dos cargos, não só das situações jurídicas, mas de todas as situações como um todo, em especial aqui na nossa cidade de Guarulhos. Então, o objetivo principal desse congresso era unir, levar esta palavra, essa mensagem aos estudantes de direito, fomos até a faculdade, depois levarmos esta mensagem aos advogados privados também aqui do nosso município. Estivemos na OAB ontem e hoje aqui na Casa do Povo para mostrar à sociedade o papel da advocacia pública, um papel tão importante que é exercido pelos procuradores municipais. Bom, e quais foram os critérios para eleger os temas que vocês trataram, Vocês abordaram temas como assédio moral, como com cotas em concursos públicos, qual foi o critério? O critério ele foi do presidente da comissão da advocacia pública, o Dr. Rodrigo Quido, que procurou fazer um levantamento de um ano e ver quais os temas que ele encontrou durante este trabalho aqui no município, os temas que ele encontrou nas situações dos munícipes, e principalmente dos funcionários públicos. Então, o objetivo era esse, falar de assédio moral dentro do serviço público, falar também das negociações coletivas, porque é um tema que tem sido muito debatido hoje por causa do funcionário público não ter direito a negociar coletivamente. Então, foi um tema que nós tratamos antes de ontem. Ontem a gente falou também sobre cotas no serviço público, que também é um tema importantíssimo, inclusive aqui não há lei ainda, mas já houveram audiências públicas a esse respeito. Também a respeito da reserva de vagas, a pessoa estuda, presta concurso, passa e não é nomeada, então isso também. E hoje aqui, para fechar este evento, vamos falar de improbidade, O Dr. Rodrigo, corajosamente, vai falar de improbidade aqui dentro da Câmara. Então, é um assunto bastante interessante e vamos ver como é que vai ser o resultado disso. Eu não sei o que ele vai falar, também estou ansioso para saber e vamos ouvir. E por fim, a gente vai ter a doutora Juliana, que vai falar do que? Ficha limpa. Também um tema bastante interessante e também aqui no local. Então, eu percebi que o Dr. Rodrigo, na sua coragem, embora sendo jovem, um advogado bastante corajoso, trouxe uns temas bastante polêmicos aqui hoje. E eu não sei o que eles vão falar, mas estou ansioso para ouvir. E qual que é o balanço que vocês têm dos 2 primeiros dias, da quarta e da quinta-feira? Então, na quarta-feira a gente já
já pudemos experimentar alguns resultados, né? Porque os alunos eles foram dispensados para participar desse congresso, então o auditório estava lotado, estava cheio, né? A diretora da faculdade, a doutora Osana, estava presente, muitos professores também. E ontem eles tiveram aula, então já vieram alguns comentários, né, de que aprenderam muito, gostaram muito, e temas que eles não verão na faculdade, porque isso não faz parte da carga horária da faculdade, então foi muito interessante. O balanço de ontem nós teremos hoje ainda, né? Como está cedinho ainda, a gente não sabe qual foi o resultado, mas no final do evento, as pessoas que nós conversamos gostaram muito dos temas. Então, de forma que a gente ainda não tem um resultado completo, mas o resultado parcial que a gente tem foi muito positivo. Já estão planejando uma segunda edição para o ano que vem? Com certeza, a gente está planejando uma segunda edição para o ano que vem, mas o objetivo, o que nós temos já conversado, é de não fazer um congresso de 3 dias, mas de 5 dias. Por quê? Nosso objetivo é ir nas 3 faculdades o ano que vem. Então, nós faremos nas 3 faculdades aqui do município. Então, a proposta é tentar negociar esse acesso para ir não só na FIG, mas ir na UNG e também na faculdade Anhanguera, voltarmos aqui na Câmara, irmos na OAB e talvez fazermos alguma coisa no fórum também. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né? Fico feliz por estar aqui hoje nesse plenário e espero que todos que estejam assistindo gostem também. Então agora você fica com a transmissão ao vivo e na íntegra e vai conhecer todos os detalhes do primeiro congresso da Advocacia Pública aqui de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tá. Tá bom. Bom dia a todos. Com muita alegria que hoje a OAB vem até aqui, a Câmara dos Vereadores de Guarulhos, para dar encerramento
ao primeiro congresso da advocacia pública aqui da nossa cidade. Então, para que a gente não se atrase mais, eu vou compor a mesa. Meu nome é Roberto Victalino, eu sou presidente do Departamento de Cultura e Eventos aqui da nossa OAB aqui de Guarulhos e vou presidir os trabalhos neste dia de hoje. Então, eu convido primeiramente para compor a mesa o nosso primeiro palestrante, Dr. Rodrigo Santesso Quido, que é procurador do município de Guarulhos, é lotado na Procuradoria do Trabalho, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Direito do Trabalho, já trabalhou no TRT da 2ª Região, já foi funcionário do TJ também de São Paulo e também no Juizado Especial Civil. Por favor, doutor. Gostaria de convidar também para sentar à mesa a doutora Juliana Pinfield Chaguri Nunes, que é advogada, agente técnica parlamentar da Câmara Municipal de Guarulhos, graduada em Direito pela Unip, pós-graduada em Direito Público e Privado pela Faculdade da Amásia. Por favor, doutora. Gostaria também de convidar para compor a mesa Dr. Marco Antônio, que é conselheiro estadual da OAB. Gostaria também de convidar o Dr. Adriano Justi Martinelli, que também é procurador municipal. Por fim, gostaria de convidar o Dr. Thales Alves Paranaíba, que também é procurador municipal, também foi palestrante ontem na OAB, assim como o Dr. Adriano, a sentar-se aqui conosco. Bom, eu passo a palavra ao Dr. Marco Antônio para que faça suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Em nome do presidente Fábio de Souza Santos e presidente Marcos da Costa, presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, desta subseção e da seção São Paulo, cumprimento ao Dr. Roberto Victalino e demais membros desta mesa que fazem esse primeiro congresso de direito público, é isto? Nesta comarca. É uma iniciativa ímpar e necessária nesta cidade e nessa comarca. Os problemas da advocacia pública são conhecidos por todos e, neste momento histórico, o Dr. Roberto Victalino, trabalhar o tema da advocacia pública e o tema que o Dr. Roberto Quido hoje nos traz é muito importante, porque o nosso Estado democrático de direito, ele é sustentado pelas instituições e principalmente sustentado pelas discussões que a Ordem dos Advogados e abnegados advogados e procuradores fazem com o direito. Por isso, parabéns a você, Roberto Victalino, por esta iniciativa, Dr. Quido, presidente da Comissão de Direito, lá da Ordem dos Advogados, Direito Público, é isto? Por isto, e dou assim meus parabéns e honrado pelo convite de aqui estar presente. Muito obrigado, doutor Roberto, e tenham todos uma boa palestra. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Rodrigo Quido para que inicie a sua palestra. Bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença nesta manhã, 10 horas da manhã. Sei que não é fácil estudar improbidade administrativa, mas é o terceiro módulo da advocacia pública. O primeiro iniciou-se na FIG, teve em seguida mais um módulo na OAB e por hoje ele se encerra. Bom, para começar acerca do tema, a Lei de Improbidade Administrativa sempre encerrou diversas e acirradas discussões. Na data de hoje vou abordar somente uma delas, qual seja o elemento subjetivo do tipo.
A disposição constitucional acerca da improbidade administrativa está disposta no artigo 5º da Constituição Federal, e assim preconiza: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Um dos temas também de muita divergência é acerca da natureza jurídica do ato de improbidade administrativa. E pode-se vislumbrar do dispositivo constitucional que a ação penal ela é independente da infração por ato de improbidade administrativa. O nosso grande doutrinador, José Afonso da Silva, assim define a probidade administrativa. A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição Federal, que pune o improbo com a suspensão dos direitos políticos e cuida-se de uma imoralidade qualificada. Pois bem, posta esta consideração inicial doutrinária e no âmbito da Constituição Federal, a lei que regula a improbidade administrativa é a LIA, a Lei número 8.429 de 92, especialmente nos seus artigos 9º, 10º e 11º. O artigo 9º versa sobre os atos de improbidade administrativa que geram enriquecimento ilícito. O artigo 10, por sua vez, elenca os casos de danos ao erário, e o artigo 11º, os atos que violam os princípios da administração pública. É certo que trata-se de um tema em voga. A mídia costuma fazer bastante pressão sobre a improbidade administrativa. Os recentes casos de mensalão, os recentes escândalos noticiados transformam um tema muito debatido e, por vezes, também muito equivocado. Eu vislumbro que quase tudo hoje, para a mídia, é improbidade administrativa. E, como se verá a seguir, não é bem o caso. Tem a sanção penal cabível e nem tudo se amolda ao ato de improbidade administrativa. Como citado a Lures, tem-se uma imoralidade qualificada daquele que detém cargo, emprego ou função pública, ou mesmo quem lhe é equiparado pela lei, imbuído necessariamente, e aqui eu adentro no tema, do elemento subjetivo, que deve ser o dolo. A questão do elemento subjetivo, há uma certa divergência, como eu apontaria a seguir, mas eu adoto a posição que tem que ser uma conduta dolosa, mesmo porque não podemos obviar o princípio basilar previsto na Constituição Federal da inocência, de que ninguém será culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o que se tem que ter em mente é que, por vezes, a imprensa também faz um pré-julgamento e acaba com a vida política daquele reputado por improbo. Uma questão que precisa ser analisada é que a improbidade não significa mera ilegalidade, pois o requisito da má-fé, o requisito do elemento subjetivo, o dolo, é necessário para a sua configuração. E outros casos também de mera inabilidade ou má gestão também não podem ser derivados ao ato de improbidade administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, LIA, estatui no seu artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade, nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. O artigo 10, por sua vez, estatui: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Vejam que o artigo 10 é o único que faz menção à modalidade culposa.
E, nesse caso, mesmo no artigo 10, há discussões acerca da modalidade culposa, mas é o único que faz ipsis literis a menção culposa do tipo: quem seja perda patrimonial, desvio de função, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Por último, o artigo 11º estatui que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Pois bem, em nenhum momento aqui, salvo no artigo 10, há a previsão da conduta culposa. Tem-se o denominado silêncio eloquente. Há uma ausência de vontade do legislador de prever essa modalidade de conduta. E sabemos da regra comezinha de direito de que a responsabilidade objetiva, como se verá alguns julgados, ela tem que ser expressa em lei. Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça assentou nos seguintes moldes: as condutas que configuram improbidade administrativa estão descritas no artigo 9º, 10º e 11º da Lei 8.429 de 92, sendo que apenas para o artigo 10 a lei prevê a modalidade culposa. Considerando que, em atenção ao princípio da culpabilidade e ao da responsabilidade subjetiva, não se tolera a responsabilização objetiva e nem, salvo quando houver lei expressa, a penalização por condutas meramente culposas não é devida, e conclui-se que o silêncio da lei tem o sentido eloquente de desqualificar as condutas culposas nos tipos previstos nos artigos 9 e 11º. Infelizmente, já houve casos, sim, que o próprio Superior Tribunal de Justiça já adotou uma responsabilidade objetiva, mas são casos minoritários. Eu cito um como exemplo: ato de improbidade administrativa, ex-prefeito, contratação de servidores municipais sobre regime especial temporário, inexistência de atos tendentes à realização de concurso público durante todo o mandato, ofensa aos princípios da legalidade e moralidade. O ato de improbidade administrativa é constatado de forma objetiva, independentemente de dolo ou culpa, e é punido em outra esfera, diferentemente da via penal ou da via civil ou da via administrativa. Então, tem-se um julgado em que foi sim adotada a responsabilidade objetiva, contudo, é uma corrente minoritária no âmbito da doutrina e da jurisprudência, mesmo porque é disso como citado agora, que os casos de responsabilidade objetiva eles têm que estar expressos em lei, e que não é o caso. Nem sequer a modalidade culposa ela é citada em alguns dos artigos. Também há outra corrente que prevê a punibilidade através das modalidades dolosas e culposas. Também não é a jurisprudência majoritária. Peço vênia para citar uma posição doutrinária específica de Fábio Medina Osório, que adota a posição da culpa grave para a imputação de improbidade. A culpa grave pode fundamentar a responsabilização de parlamentares, magistrados e membros do Ministério Público que, no desempenho das suas atribuições, causem injustificadamente, por manifesto e desproporcional despreparo funcional, lesão ao erário, violando os princípios básicos que regem a administração pública. Esse também não é um entendimento, de certa forma, em que pese a justificativa ser louvável, ele não se encontra expresso na lei. E, em razão das gravidades das sanções do ato de improbidade administrativa, que podem ensejar a perda da função pública, a suspensão do mandato, e vale a regra de que, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. E, por último, a terceira corrente majoritária a qual eu me filio, aduz que somente no caso de uma conduta dolosa, de uma intenção do agente,
é que é possível a punibilidade por ato de improbidade administrativa. E isso decorre, historicamente, da própria análise etimológica do termo improbitas, que deriva da desonestidade. E uma desonestidade não comporta uma modalidade culposa. Reitero, as sanções que podem advir de tal ato, quais sejam a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, a possibilidade de uma ação penal em paralelo. Então, deve ser adotada com parcimônia esse entendimento. Nesse sentido, o STJ já assentou. A lei de improbidade administrativa objetiva punir os praticantes de atos dolosos ou de má-fé no trato da coisa pública, assim tipificando o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário, a violação aos princípios da administração pública. A modalidade culposa é prevista apenas na hipótese de prejuízo ao erário. Não se tolera, porém, que a conduta culposa dê ensejo à responsabilização do servidor por improbidade administrativa. A negligência, a imprudência ou a imperícia, embora possam ser condutas consideradas irregulares e passíveis de sanção, não são suficientes para ensejar a punição por ato de improbidade. Vejam que elas não vão restar impunes, não. Contudo, não incidirão na lei de improbidade administrativa. Ademais, causa lesão à razoabilidade jurídica sancionar-se com a mesma idêntica reprimenda demissória a conduta improba dolosa e a culposa, como se fossem igualmente reprováveis, pois objetivamente não o são. O ato ilegal só adquire os contornos de improbidade administrativa quando a conduta antijurídica fere os princípios caracterizados na lei. E mesmo recomendável para a punição do administrador desonesto, conduta dolosa, e não daquele que foi inábil com uma conduta culposa. Não diversa é a posição de Fernando Capês. E isso é importante, como eu citei em momentos atrás, a questão da pressão da mídia. A ânsia desmesurada em punir o administrador público com uma pena exemplar é resultado de pressão da mídia e da opinião pública, o que tem tornado a lei de improbidade administrativa um perigoso instrumento de vingança, cuja incidência, com menoscabo a garantias individuais, produtos de uma árdua e longa conquista histórica, constitui grave retrocesso ao Estado democrático de direito. No mesmo sentido, Marçal Justen Filho, não se admite a infração de improbidade administrativa, subsumível ao artigo 11º, sem um elemento do dolo. A atuação culposa é insuficiente, o que, insista-se, não equivale a afirmar a regularidade dela. É perfeitamente possível, se não obrigatório, punir condutas irregulares, ilícitas praticadas por agentes estatais, mas isso não significa impor a sanção de improbidade para toda e qualquer conduta administrativa. Pois bem, a mera irregularidade, ou mesmo a inabilidade do gestor, elas não podem ser configuradas um ato de improbidade administrativa, pois o objetivo da lei de improbidade administrativa é punir o administrador público desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se enquadre o agente público na lei de improbidade administrativa, é necessário que haja o dolo, a culpa e o prejuízo ao ente público caracterizado pela ação ou omissão do administrador público. Veja bem que a culpa ela só é possível no caso do artigo 10º. Em caso excepcional, outro caso, na verdade, já houve aquele da responsabilidade objetiva, mas teve um outro caso que se admitiu, sim, a punibilidade através da conduta culposa. Contudo, se tratava de uma situação reiterada e contumaz do agente político. Então, nesse caso em específico, o STJ também já houve por bem adotar o ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. Pois bem, encerro esse primeiro tema, na verdade,
com a consideração de que a falibilidade ela é humana. É impossível que, ao longo de uma vida pública, um agente político, um administrador, nunca se equivoque. Por isso, essa importância da modalidade estritamente dolosa. E, caso contrário, caso uma mera culpa fosse possível para a imputação, para a suspensão dos direitos políticos, para a perda do mandato, haveria uma verdadeira guerra política para encontrar erros na gestão alheia. Comprometeria a governabilidade, a segurança jurídica e a estabilização institucional das diversas esferas políticas dos entes federados. E mesmo porque iria abarrotar o já prejudicado Poder Judiciário em razão dos inúmeros processos em que se encontram. Então, reitero, na minha opinião, só a modalidade dolosa é possível para a imputabilidade do agente. Muito obrigado. Na verdade, nós que agradecemos a exposição do Dr. Rodrigo Quido. Nós vamos deixar as considerações para fazê-las todas ao final, e eu já passo a palavra diretamente à doutora Juliana para que inicie a sua palestra. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos membros da mesa. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil pela oportunidade, pelo convite e parabenizar pela iniciativa também. Bom, eu estou aqui para falar para vocês sobre a Lei Complementar número 135 de 2010. Essa lei foi a lei que instituiu a que se apelidou Lei da Ficha Limpa. A hora que eu comecei a preparar o que eu ia falar para vocês, eu resolvi falar mais em aspectos gerais e não pegar um dispositivo único e ficar debatendo sobre ele. Eu achei que seria mais interessante ter uma noção geral do que é a lei. A Lei Complementar 135 de 2010, ela veio para alterar a Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades. Ela veio, então, para impedir o registro da candidatura das pessoas que se enquadrem nos casos previstos na lei, ou se a candidatura já foi registrada, ela vai ser cancelada, ou se o diploma eventualmente já foi expedido, ele vai ser declarado nulo. As inelegibilidades eleitorais, elas estão previstas tanto na Constituição Federal quanto em lei complementar, como é o caso da Lei 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, conforme a autorização dada pela própria Constituição Federal. Em um breve histórico, que é muito interessante, eu posso dizer que a Lei da Ficha Limpa, ela surgiu graças à mobilização de milhares de brasileiros, o que, segundo o ministro do STF, Luiz Fux, foi o resultado de um dos mais belos espetáculos democráticos. A Lei da Ficha Limpa ela é de grande importância não só para a nossa democracia, como também para a luta contra a impunidade e a corrupção no nosso país. Para fixar um antecedente remoto da Lei da Ficha Limpa, eu cito a Emenda Constitucional de Revisão número 4, de 1994. Essa emenda constitucional, ela determinou a redação do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal, que ela diz que a lei complementar poderá prever novos casos de inelegibilidade eleitoral, tendo por fim preservar a probidade e a moralidade administrativa, sempre levando-se em consideração a vida pregressa do candidato. Essa parte final, vida pregressa do candidato, já nas eleições de 1996, ela gerou muitas impugnações a candidaturas, justamente levando-se em consideração a vida pregressa do candidato. Diante de tantas discussões que chegaram no Tribunal Superior Eleitoral, o próprio TSE acabou editando a súmula número 13. Essa súmula, ela diz que o dispositivo constitucional que eu acabei de citar, ele não é autoaplicável. Nesse cenário, então, foi que no ano de 1997, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela resolveu deflagrar um movimento de combate à corrupção eleitoral. Esse movimento, o nome fala por si só. Ele visava justamente combater a corrupção eleitoral. Paralelamente a isso, uma outra história muito interessante para deflagrar a Lei da Ficha Limpa foi que foi negado o registro à candidatura do então deputado federal Eurico Miranda.
Ele estava envolvido em diversos escândalos de corrupção e, segundo os dizeres da juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, ele era uma pessoa desprovida de moralidade para exercer um mandato eletivo. Entretanto, essa decisão do TRE do Rio de Janeiro, ela foi reformada pelo Tribunal Superior Eleitoral, dizendo justamente que, não havendo uma lei complementar prevendo os casos em que a vida pregressa do candidato pode ser considerada para fins de inelegibilidade, não pode o julgador se substituir ao legislador. Então, seria imprescindível a existência de uma lei prevendo esses casos de inelegibilidade. Então, depois dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que teve muita repercussão na mídia, gerou muita frustração na população, foi que aquele movimento de combate à corrupção eleitoral resolveu deflagrar, então, a campanha Ficha Limpa. Já no ano de 2008, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o apoio de diversas organizações, inclusive uma das pioneiras foi a Ordem dos Advogados do Brasil, eles começaram a coletar assinaturas para poder deflagrar um projeto de lei de iniciativa popular, justamente fixando critérios mais rigorosos para a candidatura. E tudo isso visava como objetivo conseguir um dos requisitos constitucionais para que fosse deflagrado um projeto de lei de iniciativa popular, que é a exigência de ter no mínimo 1% do eleitorado nacional, o que na época representava algo em torno de 1.300.000 assinaturas. No ano de 2009, esse intento foi alcançado, conseguiram coletar as 1.300.000 assinaturas, e com o projeto já protocolado na Câmara dos Deputados, as assinaturas continuaram chegando e alcançando algo em torno de 1.600.000 assinaturas. Tudo isso graças à ampla divulgação pela mídia, inclusive via internet e pelas redes sociais. A premissa do projeto era justamente impedir o registro da candidatura daquelas pessoas condenadas por diversos crimes e principalmente aqueles candidatos que renunciaram aos mandatos justamente para evitar a cassação e para poder se candidatar novamente. Chegando na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei, que era de iniciativa popular, foi convertido em um projeto de lei complementar. Lá foi montado um grupo de trabalho para analisar esse projeto, e desse grupo de trabalho foi que resultou a apresentação de um substitutivo. Esse substitutivo, ele veio com a finalidade de viabilizar a aprovação do projeto, que ele corria o risco de não ser aprovado. Dentre as alterações promovidas em relação ao projeto original, fizeram constar que as condenações advindas de ação penal privada ou oriundas de delitos culposos ou de infração de menor potencial ofensivo, que essas condenações não gerariam inelegibilidade. Fizeram constar também a possibilidade de suspensão liminar da inelegibilidade, ocasião em que o recurso desses candidatos ele será analisado com prioridade em relação a todos os demais recursos, com exceção dos mandados de segurança e dos habeas corpus. Outra alteração promovida em relação ao projeto original é que o projeto original ele previa que, para o candidato se tornar inelegível, bastava uma condenação de um juiz singular, ainda que sem o trânsito em julgado. A alteração promovida foi no sentido de colocar que essa decisão não poderia ser de um juiz singular, mas sim de um órgão judicial colegiado. Então, foi dessa forma que o projeto, em junho de 2010, ele foi sancionado e foi publicado. Aí, então, passou a viger a lei da Ficha Limpa, fixando, então, os critérios de inelegibilidade eleitoral por meio de lei complementar, considerando-se a vida pregressa dos candidatos. Falando propriamente da lei da Ficha Limpa, ela, então, cria novas hipóteses de inelegibilidade eleitoral, considerando-se inelegíveis por 8 anos aquele que tiver cometido crime de diversas ordens, ato de improbidade administrativa e aquele que tiver renunciado ao mandato justamente para escapar à cassação. É muito importante a gente ter em mente que a lei da Ficha Limpa, embora ela se refira em diversos momentos à palavra condenação, ela não possui caráter criminal. Ela não tem caráter sancionatório, ela não reside na seara do direito penal. Ela reside no direito eleitoral. O que a lei da Ficha Limpa faz é fixar critérios mínimos, morais e éticos de elegibilidade. Ela incentiva o nosso voto consciente para analisarmos a conduta e os antecedentes dos nossos
candidatos. As principais alterações promovidas, a meu ver, pela Lei da Ficha Limpa, foi a ampliação do prazo de inelegibilidade, que antes ela possuía um prazo de 3, 4 ou 5 anos, agora os prazos são todos de 8 anos. Ela ampliou bastante o rol dos crimes que geram inelegibilidade, que ele tinha um rol bem reduzido. Há também essa previsão da possibilidade de suspensão liminar da inelegibilidade, ocasião em que o recurso vai ser realmente analisado com prioridade em relação a todos os demais, com exceção aos mandados de segurança e aos habeas corpus. A lei também igualou o prazo de inelegibilidade para todos os agentes políticos, de forma que agora, inclusive os chefes do executivo todos, possuem o mesmo prazo de inelegibilidade de 8 anos. E também, como essencial, ela ampliou, então, os casos de inelegibilidade eleitoral. Eu também já ia me esquecendo que agora a Lei da Ficha Limpa, ela considera inelegíveis não só aqueles condenados com trânsito em julgado, mas também aqueles condenados por um órgão judicial colegiado, ainda que sem o trânsito em julgado. As novas hipóteses de inelegibilidade eleitoral trazidas pela Lei da Ficha Limpa foi, como eu já citei aqui anteriormente, a ampliação do rol dos crimes que geram a inelegibilidade. Dentre esses crimes, que estão todos elencados em 10 itens na alínea E do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, estão os crimes contra o patrimônio privado, os crimes contra a vida, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes eleitorais que geram pena privativa de liberdade, os crimes contra o meio ambiente, tortura, racismo, tráfico ilícito de entorpecentes, dentre alguns outros. Ela também prevê como hipótese de inelegibilidade aquele candidato que tiver as contas declaradas irregulares pela prática de ato doloso de improbidade, e também prevê a inelegibilidade daqueles que tiverem renunciado aos mandatos para evitar a cassação, assim como aqueles que já tenham tido os mandatos cassados. Prevê a inelegibilidade daqueles demitidos do serviço público mediante um processo judicial ou administrativo. E, por fim, há ainda outras hipóteses de inelegibilidade, mas eu vou citar a inelegibilidade decorrente da suspensão dos direitos políticos em caso de prática de ato doloso de improbidade administrativa que tenha gerado lesão ao erário público e enriquecimento ilícito ao candidato. Aqui eu também faço um parênteses para citar o caso do nosso deputado federal Paulo Maluf. O deputado federal Paulo Maluf, ele foi condenado em primeira instância. Essa condenação ela foi confirmada em segunda instância, no final do ano passado. E ele foi condenado por ato de improbidade, ele teve os direitos políticos suspensos e ele também foi condenado a devolver 42 milhões. Essa condenação foi devida ao superfaturamento na obra do túnel Ayrton Senna, lá em São Paulo, na época que ele foi prefeito da cidade. A tese de defesa dos advogados do Paulo Maluf é no sentido de que nas próximas eleições ele também poderá se candidatar às eleições. Ele não está incidindo na Lei da Ficha Limpa. Isso porque eles alegam que em nenhuma das condenações há demonstrado de que o ato de improbidade foi doloso e que nem houve um enriquecimento ilícito. O que as decisões comprovam é que foi praticado um ato de improbidade que gerou lesão aos cofres públicos, mas nenhum lugar demonstra que houve enriquecimento ilícito e a prática de ato doloso. E todos esses requisitos têm que ser cumulados. Aí cabe a nós tirarmos as nossas conclusões e esperarmos para analisar se ele vai ter o registro da candidatura aprovado ou não. Bom, diante de todas essas alterações promovidas pela Lei da Ficha Limpa, quando ela entrou em vigor, muita discussão gerou em torno dela. A primeira discussão gerada foi o argumento da sua inconstitucionalidade formal. Isso por quê? Quando o projeto de lei ele foi apresentado à Câmara dos Deputados, lá foi aprovado e passou ao Senado Federal, lá no Senado Federal, o senador Dornelles apresentou uma emenda, que, aliás, esse caso ficou conhecido como Emenda Dornelles. Ele apresentou uma emenda alterando um tempo verbal justamente na linha E do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490. Esse tempo verbal, do modo original como a lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados,
ela dizia assim: os que tiverem sido condenados. E com a emenda Dornelles, ele falou os que forem condenados. Segundo o Senado Federal, essa alteração no tempo verbal, ela alterava também o mérito do projeto. Então, ele teria que ter voltado para a Câmara dos Deputados, para que a Câmara dos Deputados, em nome do devido processo legislativo, pudesse também aprovar a emenda. O que não foi feito. Não foi feito justamente argumentando que não houve uma alteração no mérito, que simplesmente era uma correção gramatical, numa realidade, uma correção verbal. Ao final, o Supremo Tribunal Federal considerou que não houve violação devido ao processo legislativo, que realmente essa alteração do tempo verbal não gerou modificação no mérito da lei. A segunda grande questão importante que surgiu em torno da lei da ficha limpa foi se ela seria aplicada já nas eleições do ano de 2010. O STF considerou que não, que ela só seria aplicada no ano de 2012, nas eleições municipais, isso em prestígio ao devido processo eleitoral. Por quê? Os direitos políticos, eles são assegurados por um conjunto de normas a que se denominam de cláusulas pétreas. Justamente por assegurar direitos políticos é que elas são cláusulas pétreas. Em prestígio à cláusula pétrea, o Supremo Tribunal Federal aplicou o artigo 16 da Constituição Federal, dizendo que as leis que alterem o processo eleitoral, elas entram em vigor na data da sua publicação. Entretanto, elas não se aplicam nas eleições que ocorrerem dentro de um ano da sua vigência. Licença. E foi assim que foi considerado. Não houve violação ao devido processo legislativo e, portanto, a lei não foi aplicada em 2010, só foi aplicada nas eleições municipais de 2012, e agora vai ser a primeira vez que a lei da ficha limpa vai ser aplicada em umas eleições gerais, nesse ano de 2014. Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a lei da ficha limpa, ela foi analisada em 3 importantíssimas ações. Aliás, eu aconselho a leitura para quem tiver interesse. Foi na ação direta de inconstitucionalidade número 4578, na ação declaratória de constitucionalidade número 29 e na declaratória de constitucionalidade número 30. Essa última, aliás, foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. As principais discussões que foram feitas nessas 3 ações, que foram julgadas conjuntamente, foi a possibilidade de aplicação da lei da ficha limpa a atos ou fatos pretéritos, ou seja, praticados anteriormente à edição da lei. Uma das ações argumentava a inconstitucionalidade especificamente da linha M, do inciso 1 do artigo 1º. Essa linha M, ela prevê a inelegibilidade daquele que foi impedido de exercer a sua profissão em decorrência de condenação por infração ético-profissional. E a outra grande discussão que foi discutida nessas 3 ações diretas de inconstitucionalidade foi a constitucionalidade em si de todas as novas hipóteses de inelegibilidades criadas pela lei. Antes do julgamento do mérito, o Supremo Tribunal Federal ponderou que a aplicação da lei da ficha limpa a atos ou fatos pretéritos não fere o princípio da irretroatividade das leis. Isso porque a lei da ficha limpa ela não é uma lei retroativa. Ela é uma lei que simplesmente dá novos efeitos jurídicos a atos praticados anteriormente à sua edição. Então, por mais que a lei tenha sido publicada em 2010, aquele candidato que foi condenado em 2009, ele vai ter que observar esse novo prazo de inelegibilidade quando ele for registrar a sua candidatura. E por mais que esse não fosse o entendimento, que não há violação ao princípio da irretroatividade, mais uma vez eu ressalto que a lei da ficha limpa ela não possui caráter sancionatório. Ela não reside na seara do direito penal, aonde há a vedação da aplicação do princípio da irretroatividade das leis. Aqui no direito eleitoral não há essa vedação. Outra discussão importantíssima também, enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, foi o confronto da lei da ficha limpa com o princípio da presunção de inocência. Essa discussão surgiu porque, como eu já falei aqui anteriormente, a lei da ficha limpa ela permite a inelegibilidade não só daqueles que tenham sido condenados com trânsito em julgado, mas também daqueles que tenham sido condenados, ainda que sem o trânsito em julgado, mas proferida por um tribunal colegiado judicial. Então, muito se argumentou-se
essa falta de trânsito em julgado se ela confrontava com o princípio da presunção de inocência. Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal declarou que não há afronta ao princípio da presunção de inocência. Por quê? A lei da ficha limpa não possui caráter sancionatório, não reside no direito penal, aonde é o ambiente adequado para a aplicação do princípio da presunção de inocência. E também, por mais que assim não fosse entendido, os direitos e garantias individuais, como é o caso do princípio da presunção de inocência, ele deve ser ponderado. E na ponderação com o princípio da moralidade eleitoral previsto na Constituição Federal, esse último deve prevalecer em atendimento ao bem comum e ao interesse geral. Outra discussão foi se a lei da ficha limpa não feria o direito adquirido. Isso porque, como ela vai se aplicar às condenações anteriores à edição da lei, esses condenados, que na ocasião em que foram condenados, teriam prazo de inelegibilidade de 3, 4 ou 5 anos, agora também terão que observar esse prazo de 8 anos. Mas não fere o direito adquirido, mesmo porque, na realidade, sequer um direito adquirido existe. Quando o candidato vai se candidatar, a cada nova candidatura, seja uma, duas, quantas ele estiver na vida, em cada nova candidatura ele vai ter que demonstrar novamente que ele preenche os requisitos de elegibilidade e que não incide nos requisitos de inelegibilidade. Então, nem há direito adquirido a ser burlado. Quanto ao mérito, o Supremo Tribunal Federal declarou que todas as hipóteses de inelegibilidade são constitucionais, porque a própria Constituição Federal autoriza que novas hipóteses de inelegibilidade sejam previstas por meio de lei complementar, como foi. Só que tem um detalhe, o Supremo Tribunal Federal interpretou como sendo inconstitucional uma expressão que está prevista na linha K. Inclusive, a lei foi aprovada dessa maneira e agora a gente tem que aplicar a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Na linha K, do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, ela diz que gera inelegibilidade aquele candidato que renunciar quando houver o oferecimento de uma petição ou de uma representação capaz de levar à cassação do mandato. Pela interpretação do STF, que ele declarou inconstitucional esse termo, oferecimento de petição ou de representação, agora tem necessariamente que ter um processo em andamento que possa levá-lo à cassação para que ele seja considerado inelegível e não um mero oferecimento de uma petição ou de uma representação. Bom, saindo um pouco das discussões que cercaram o Supremo Tribunal Federal, em razão da dicotomia que existe entre elegibilidade e inelegibilidade, sendo que as elegibilidades são os requisitos necessários que o candidato deve preencher para registrar a sua candidatura, e inelegibilidade, aqueles requisitos que o candidato não pode incidir para que ele possa registrar a sua candidatura, um outro termo surgiu, que foi o ficha limpa versus ficha suja. O ficha limpa é aquele que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade, então ele pode plenamente se candidatar. Sendo que o ficha suja é aquele que se enquadra em uma das hipóteses de inelegibilidade eleitoral, não podendo se candidatar. Entende a doutrina que o simples fato da imprensa veicular, ainda que copiosamente, entretanto, fatos verídicos, respeitando-se os direitos e garantias individuais, a liberdade de expressão e a honra alheia, só o fato da imprensa utilizar-se do termo ficha suja, isso não gera o direito de resposta previsto pela lei de imprensa. Também trago a título de curiosidade que em agosto de 2013, o Senado Federal aprovou um projeto de resolução, um projeto de resolução muito semelhante a essa lei da ficha limpa. Então, agora, para a contratação de cargos comissionados nos gabinetes do Senado Federal, é necessário que a pessoa seja ficha limpa, com critérios bem semelhantes aos da lei da ficha limpa. E como a gente está aqui no município de Guarulhos, eu também cito como exemplo um projeto de lei que está em tramitação aqui na casa, que é de autoria do vereador Guti, que aplica também critérios muito semelhantes à da lei da ficha limpa para os órgãos da administração direta e indireta. Esse projeto de lei ele está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. Em breve a gente vai saber se ele vai ser ou não aprovado e está aí aberto à discussão. Bom, o que eu tinha para falar sobre aspectos gerais da lei da ficha limpa
É isso, tomara que eu tenha acrescentado alguma coisa, ou se eu não tenha acrescentado, que pelo menos gere discussão, gere curiosidade das pessoas lerem a lei. E, na minha opinião pessoal, o maior legado deixado pela lei da ficha limpa não são as novas hipóteses de inelegibilidade, não é a ampliação do prazo de inelegibilidade, mas sim o exemplo deixado para a população. Nós devemos sim verificar a conduta social dos nossos candidatos, os seus antecedentes, a conduta social e o comportamento na hora de escolhermos o nosso candidato. Obrigada. Nós é que agradecemos a doutora Juliana pela brilhante exposição a respeito de tema tão interessante. Gostaria de fazer algumas considerações a respeito dos dois temas, porque eles estão muito ligados, né? O Dr. Rodrigo nos trouxe uma exposição a respeito da lei de improbidade, né? E a doutora Juliana vem nos falar da lei da ficha limpa. Duas leis importantes, uma de 1992 e outra mais recente, mas que têm praticamente o mesmo objetivo: tentar deixar que o serviço público, né, aquelas pessoas que estão no serviço público, exerça a sua atividade com maior honradez em benefício da população. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, tanto na exposição da senhora quanto do Dr. Quido, foi que os dois falaram a respeito do papel da imprensa. Os dois falaram a respeito da pressão da mídia, da pressão popular. Pois bem, na minha modesta opinião, a pressão popular e o papel que a mídia exerce também sobre a população, porque também tem isso, né? A população ela acaba sendo doutrinada pelos jornais, por determinadas revistas e tudo mais. Mas o que eu julgo bastante importante é a respeito da discussão. Nem tanto a condenação, mas a discussão. O fato da imprensa, o fato da mídia levar isso para a casa do telespectador, para o ambiente de trabalho, para o ambiente acadêmico, traz a importância da discussão, fomenta a discussão. E é isso que nós precisamos, né? O que a sociedade precisa aprender é discutir os temas que são de interesse de todos nós. De forma que eu vejo como o papel da mídia bastante importante, muito embora às vezes influencie de forma equivocada, por questões que a gente sabe quais são, mas que de alguma forma traz um benefício para que as pessoas saibam hoje do que está acontecendo. Hoje a gente não tem só televisão, a gente tem internet, né? Que os jovens estão mais ligados a esse meio de comunicação, de forma que isso é importante. Agora, é certo que nos dois casos, tanto na improbidade quanto na ficha limpa, há muito o que fazer ainda, há muito que avançar, há muito que discutir. É um assunto que incomoda os gestores da coisa pública, incomoda bastante e cabe a nós discutirmos mais este assunto, e aí, nesse sentido, foi importante essa participação aqui. Uma outra coisa que eu registrei, aí mais no caso da lei da ficha limpa, foi a importância da Igreja Católica nesse processo democrático, né? Nós sabemos que a Igreja Católica, através da CNBB, colheu assinaturas no Brasil inteiro, e só por isso a lei da ficha limpa foi aprovada. E acredito que essa lei da ficha limpa, ela tem que servir para tudo, né? Não só, na OAB já existe, né Marcos? Sempre existe o advogado, para ele receber, muito embora, né, geralmente se fala, ninguém gosta de advogado, né, Marcão? Só o cliente, né? Então, mas a gente, para conseguir a aprovação, depois que é aprovado o exame ou na inscrição, a gente tem que ter um atestado de probidade. Se a gente não tiver esse atestado de probidade, nós não podemos advogar, né? Então, a OAB sempre fez isso, e eu acredito que isso tem que servir para tudo. A gente precisa ter contadores probos, a gente precisa ter
administradores probos, a gente devia ter a probidade em tudo, não só no serviço público, mas na iniciativa privada também e principalmente também, né? Porque se de um lado há a corrupção, de outro lado há o corruptor, né? Não existe o polo passivo sem o ativo, né? Então, de forma que eu fiquei muito contente com a exposição dos dois, acredito que tenha sido de grande valia para todos nós. Já partindo para o encerramento, eu gostaria primeiro de registrar a presença do Dr. Kazu Maeda, né, que é nosso ex-secretário-geral da OAB aqui de Guarulhos, que também veio prestigiar aqui o evento. Agradeço também a presença dos estagiários, né, estudantes de direito, parlamentares, dos funcionários da casa que nos receberam aqui muito bem. Obrigado a todos os funcionários, os advogados também, o Dr. Fábio de Souza Santos, nosso presidente da OAB, que está adoentado, não pôde comparecer, mas se fez representar aqui na pessoa do Dr. Marco Antônio, que é conselheiro estadual, que fará as considerações finais. Agradeço também os procuradores do município, que sem eles nós não poderíamos ter feito este congresso aqui, então agradeço muito. Agradeço também ao Dr. Rodrigo Quido, né, que é corajoso, porque os temas escolhidos por ele são temas difíceis, temas que incomodam bastante. No primeiro dia nós falamos de casos de assédio moral no serviço público, né? O servidor público, né, o empregado público, ele sofre, acho que é o ambiente onde mais há assédio moral, casos de assédio moral, muda de departamento, vai fazer outra coisa fora da função, é onde mais tem, né? E nós tratamos isso lá na FIG. Também as negociações coletivas do funcionalismo público, que é um tema que está em voga aí, porque greve, possibilidade de associação sindical ou não, pode negociar coletivamente, não pode, isso também nós tratamos lá na FIG. Ontem, Dr. Tales tratou, né, doutor, sobre direito subjetivo à nomeação após o concurso público, né? Quantos dos senhores aqui que são funcionários e concurseiros já prestaram inúmeros concursos, são aprovados e aí não são nomeados? Passado o prazo e aí abre-se novo concurso. Então, ontem nós tratamos isso aí lá e foi de grande valia. Também, a respeito, tivemos a palestra do Dr. Adriano, né, a respeito das cotas no concurso público, né, doutor? E o Dr. Adriano levou uma discussão a respeito das ações afirmativas, né? Porque a cota, às vezes a gente pensa só a questão do negro, mas as ações afirmativas é uma questão como um todo. Chegamos até a falar da Lei Maria da Penha e etc. Bastante também, foi bastante importante isso aí. E hoje, como eu já disse, lei de improbidade e lei da ficha limpa. De forma que este congresso foi bastante interessante, doutor. Eu me senti bastante feliz por esse congresso. Já estamos sendo cobrados pelo segundo congresso. Não temos data ainda, mas faremos, né? Já decidimos que faremos e vamos ampliá-lo, também com a participação de um representante dos funcionários públicos. Não sei como é que a gente vai pensar nisso aí, né? Mas nós faremos. Bom, nós também temos outros eventos, quem quiser acompanhar, que tratam de diversos temas, é só entrar no site da OAB aqui de Guarulhos, né? OAB Guarulhos, oabguarulhos.org.br. Esse é o e-mail. O site é www.oabguarulhos.org.br. O e-mail, para quem quiser fazer inscrição ou quiser tirar dúvida, é eventos@oabguarulhos.org.br. Nós também temos um canal no Facebook, que é OAB Cultural,
se você entrar lá e se cadastrar, você vai receber já direto todos os nossos eventos quando a gente publicar alguma coisa lá. Certificados, nós temos um certificado que será expedido para aqueles que fizeram inscrição. É um certificado que vem da OAB de São Paulo, então por isso ele demora cerca de 60 dias. Mas, se você se inscrever lá, quando chegar, é só ir retirar lá na OAB. Bom, feito dados esses avisos, esses esclarecimentos, eu gostaria de convidar aqui o Dr. Marco Antônio para fazer a entrega do certificado ao Dr. Rodrigo pela brilhante exposição de hoje. Gostaria também de convidar o Dr. Adriano para fazer a entrega do certificado à doutora Juliana. Por fim, passo a palavra ao Dr. Marco Antônio para que faça as considerações finais e o encerramento do nosso evento. Dr. Roberto Vitalino, cumpre-me neste final de congresso, em nome da Ordem dos Advogados, cumprimentá-lo pelo trabalho de 3 dias que o senhor e esses advogados fizeram com relação ao tema. O tema o senhor já expôs, foi de grande valia à advocacia pública de Guarulhos. E eu acho que Maeda também concorda comigo de ver não só você, mas Rodrigo Quido, Adriano, Juliano, Tales e os outros procuradores, jovens advogados interessados pela coisa pública. Então, nós, velhos advogados, ficamos satisfeitos sim. A Ordem dos Advogados sente-se muito bem em pôr na mão dos senhores os destinos da coisa pública. A Ordem dos Advogados é composta por velhos e jovens advogados. A Ordem dos Advogados, creio eu, e tenho certeza que vocês também pensam, é o sustentáculo do Estado Democrático de Direito. E esse Estado Democrático de Direito, na cidade de Guarulhos, é sustentado por jovens e brilhantes procuradores que podiam ver nesses 2 dias de congresso. Por isso, Dr. Roberto Vitalino, Dr. Roberto Quido e demais procuradores aqui presentes, recebam, senhores da Ordem dos Advogados do Brasil, as nossas homenagens e, principalmente, o nosso respeito de que a nossa cidadania se encontra em boas mãos. Parabéns, Dr. Roberto Vitalino, por mais este trabalho. Então, declaro encerrados os trabalhos de hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Terminou há poucos instantes
o primeiro congresso da Advocacia Pública de Guarulhos. A última palestra foi com Juliana Pinfield, que está aqui ao nosso lado, e ela tratou do tema a Lei da Ficha Limpa. Juliana, esse ano é ano de eleições, né? É a primeira vez que a Lei da Ficha Limpa vai ser aplicada em eleições estaduais e federais. Na sua opinião, quais serão os reflexos dessa lei agora aplicada de uma maneira mais geral, para eleições gerais? Bom dia. A Lei da Ficha Limpa ela já foi aplicada nas eleições municipais de 2012, mas realmente é a primeira vez que ela vai ser aplicada em eleições gerais. E, para mim, o maior reflexo, além de ampla discussão pela população, que vai ter o conhecimento dessa Lei da Ficha Limpa, eu acredito que muitas candidaturas serão rejeitadas com base na Lei da Ficha Limpa. Isso vai trazer discussões riquíssimas para o âmbito jurídico e também da população no geral sobre o que é a Lei da Ficha Limpa, quando ela causa as inelegibilidades. Eu acho que tem bastante a enriquecer para a gente esse ano. Agora, no caso das pessoas, né? Esse vai ser um momento também de teste para as pessoas tomarem conhecimento da lei e também vai ser a primeira vez que ela vai ser aplicada, por exemplo, a deputados, né? Senadores, governadores, deputados estaduais também e também ao presidente. Você acha que isso vai aprofundar esse conceito de cidadania no povo brasileiro, no eleitorado brasileiro? Eu acredito que sim. Aliás, eu acho que a Lei da Ficha Limpa, ela está se mostrando uma tendência, né? Como eu falei, no Senado Federal já foi aprovado um projeto de resolução para a contratação também de cargos comissionados. Aqui na Câmara dos Vereadores, aqui na Câmara Municipal, a gente tem um projeto em tramitação. Então, eu acho que é tendência à conscientização da população, com certeza. Muito obrigada pela sua participação e também parabéns pela sua palestra. Obrigada. Então, nós acabamos de ouvir a palestrante Juliana Pinfield, que falou sobre a Lei da Ficha Limpa. E, claro, a gente também pôde acompanhar as explicações do Dr. Rodrigo Santesso, ele que falou sobre Lei da Improbidade e Elemento Subjetivo. Foi a primeira palestra. Agora você vai, daqui a pouquinho, né? Mais à tarde, às 2:15 da tarde, você vai acompanhar o Câmara em Pauta. E o tema do Câmara em Pauta vai ser Juventude em Guarulhos. Lembrando que o Câmara em Pauta ele é apresentado pelo Leandro Martins. Então, você está convidado para as 2:15 voltar a acompanhar as transmissões da TV Câmara. E, claro, acompanhar todo o restante da programação, né? As sessões, a última sessão ordinária, de terça-feira e também o restante dos programas que vão ser reapresentados. Agora, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.